Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. No olho aqui pela TVI. Olha, eu venho já há algum tempo abordando a questão da obstrução ou da tentativa do governo fazer a implosão da ponte sobre o rio Jequitinhonha e construção de uma segunda ponte, ou de uma ponte para substituir a que está sendo condenada pelo governo. Eu tenho tentado explicar e comprovar que, primeiro, não há necessidade de implosão da ponte. E isto ficou muito bem comprovado quando eu consegui levar até o local a direção do CREA, que é a entidade representativa dos engenheiros aqui na Bahia. Desloquei também daqui de Itabuna o engenheiro Chico França, que é especialista também no assunto. Enfim, técnicos verificaram e constataram que não era necessária a implosão da ponte. Não sei se em decorrência das inúmeras reportagens que nós fizemos, né, e do que viralizou nas redes sociais, eu sei que o governo já não fala mais em implosão da ponte. Uma implosão é muito mais custosa e muito mais demorada do que a construção de uma ponte. E requer assim, uma complexidade muito maior, até por questões de impacto ambiental. Então, por todas essas questões, acho que o governo caiu na real de que a implosão realmente era desnecessária. Mas continuam com a proposta de construção de uma segunda ponte ou de uma nova ponte. O que nós estamos tentando agora fazer é convencer o governo que também não há necessidade da construção de uma nova ponte, né? O que se precisa é fazer uma requalificação da sapata, ou seja, da base da ponte atual, uma ponte com 60, mais de 50 anos de construída, e que de lá para cá muito raramente foi trabalhado o sentido de fazer reparos que são necessários, sobretudo na laje da ponte. Ocorre que a base da ponte ela não estava exposta assim que ela foi construída. Ela só passou a ter a sua ferragem, né, à vista depois da construção da usina de Itapebi, né? Com a barragem de Itapebi, houve uma diminuição no nível da água, o que acabou expondo a base. Mas, consequentemente, aquela exposição da ferragem assustou as pessoas. As pessoas entraram em pânico, né? Boa parte da imprensa também, pavorosa com a perspectiva da ponte ser derrubada, né? Como já aconteceu agora recentemente, causou mais de 10 mortes com o tombamento a queda da ponte, me parece do Maranhão ao Piauí, alguma coisa assim, que desencadeou uma preocupação do DENIT no país inteiro, no sentido de fazer uma vistoria generalizada em toda a estrutura, né, de pontes do país. Pois bem, lá em janeiro, eles fizeram algumas obstruções, seja no pare-siga, seja na obstrução por completa do trânsito de veículos, inclusive de pessoas, e transferiram, né, aquela passagem para o desvio da Veracel, uma estrada de uns 70 quilômetros, mas que tem 22 quilômetros só de barro, justamente num espaço onde as ladeiras são íngremes, né? São ladeiras extensas e que acabava causando dificuldade enorme dos chamados caminhões trunco, dos caminhões grandes, né? O bitrem, esses caminhões que têm 30 metros, enfim, e sobretudo estavam com muitas toneladas, muito pesado. Então eles não conseguiam vencer a ladeira. Sobretudo uma das ladeiras que tem, né, na sua base um quebra-mola que dificulta o arranque do veículo, né, para tomar impulso e conseguir vencer a ladeira. Então ali ele teria que baixar um pouco a velocidade para retomá-la e ali dar seguimento à viagem, e que sempre era obstruída justamente pelo fato de que o peso do veículo não facilitava a conclusão daquela ladeira. E muitos foram, sabe, muitos viraram, muitos quebraram, enfim, muitos problemas. E uma viagem
que pela ponte seria de 20 minutos, passou a ser de 2 horas. Mas, eventualmente, aconteciam acidentes, o que forçava muitas vezes uma paralisação de todo o tráfego, cujo resultado era de no mínimo 12 horas. Né? Tivemos várias notícias de ônibus que ficaram 12 horas esperando a desobstrução da trafegabilidade. Portanto, tivemos vários problemas. E eram problemas completamente sanáveis, caso o governo tivesse usado o mínimo da inteligência. Já que estava prevista a obstrução da ponte sobre o rio de Jequitinhonha, né, que dá a travessia da BR-101, o que é que eles deveriam primeiro fazer? A pavimentação do desvio da Veracel. Asfaltar. Um asfalto que seria de 20 dias, 30 dias no máximo, 22 quilômetros. Qualquer empresa vagarosa concluiria essa pavimentação em no máximo 20, 30 dias. Mas não fizeram isso, como não fizeram até hoje. Por enquanto estão só na promessa, de vez em quando colocam uns cascalhos, uns paliativos que não são soluções para o gravíssimo problema daquele desvio. Pois bem, não fizeram isso até hoje e fizeram com que a ponte ficasse quase 6 meses sem trafegabilidade. Mas com o advento dos festejos juninos, e a suspeita é que este seja um fato, a ponte foi aberta para o trânsito de veículos menores, veículos de passeio, viaturas policiais, ambulância e até vans. A ponte está livre para esse tipo de tráfego. Embora nós estejamos ouvindo mais recentemente boatos de que a ponte novamente será obstruída. O que será uma coisa constrangedora, porque ficará evidente que o governo só abriu a ponte por conta das festas, né? Então, qual é a diferença entre o período da festa para o período antes ou pós-festas, para o risco, para a vulnerabilidade da trafegabilidade daquele espaço? Então, não é uma coisa que tecnicamente vai ficar muito difícil de explicação. Mas a verdade é que a ponte não estava com necessidade nenhuma de obstrução, porque o problema não está na laje e nem nas colunas, né? As colunas, elas são bastante espessas, elas são sólidas o suficiente para durarem mais de 10 mil anos. A laje só precisa de recapeamento esporádicos, manutenção esporádicas, coisa que há muitos anos não via acontecer. A última manutenção aconteceu há mais de 5 anos atrás, uma coisa mais basicamente de pintura, nada consistente, né? É que hoje eles estão se propondo, já fizeram lá uma iniciativa, pintaram a ponte foi pintada, é claro. Efetivamente, a única coisa que tem hoje lá na ponte é que fizeram uma raspagem do asfalto, certamente para colocar uma nova camada de asfalto, e fora isso aí, foram 2 canteiros, né, nas 2 pontas da ponte, né, para o processo de pare e siga, e efetivamente a pintura, só não fizeram mais do que isso lá, né? E aí eu vindo de Eunápolis semana passada, decidi dar uma parada, desci com muita dificuldade, né, porque muita lama, tive que passar por obstáculos difíceis, para chegar até aonde eu creio que esteja o problema. Embora eu queira ressaltar de que eu não sou engenheiro, não sou especialista para dar uma posição definitiva sobre esse assunto. Mas é claro que existem coisas que são óbvias. Você não precisa ser especialista em determinados assuntos para poder fazer uma avaliação, né? Poder fazer uma vistoria, né, superficial sobre aquela situação. Isso eu fiz. Desci, fui até a base da ponte. Eu tenho um vídeo que eu vou passar agora, justamente mostrando que não há necessidade de construção de outra ponte e nem de implosão daquela ponte. Não há necessidade de nenhuma das duas coisas. O que precisa é cuidar da base, da sapata da ponte. E para isso acontecer, não é necessário sequer obstruir o trânsito da ponte, porque não vai mexer na estrutura da ponte, vai mexer na periferia da base, né? Nas laterais da base, construindo ali um suporte para fixar mais ainda a ponte, no sentido daquelas ferragens não permanecerem expostas. Eu vou pedir aí para o Cássio colocar essa minha intervenção lá na semana passada.
Olá, gente, eu sou o radialista Val Cabral e em algumas intervenções anteriores eu acabei comprovando, inclusive com a intervenção do CREA e de engenheiros diversos, de que não havia necessidade da implosão da ponte sobre o rio Jequitinhonha. Isto ficou muito fácil comprovado, tanto que o governo parece ter desistido dessa alternativa. Mas o que eu estou querendo agora mostrar é que o problema da ponte, segundo inclusive informações do engenheiro Francisco França, e que já trabalhou no DENIT, que o problema da ponte está aqui, ó, está aqui, né? Na base da ponte, na sapata da ponte. Porque as colunas da ponte, né, e a sua laje, elas não estão comprometidas. A laje da ponte tem problema de falta de manutenção. Há muitos anos o DENIT, o governo federal, não fazem o trabalho de manutenção. E aí com isso vai tendo desgaste que é natural. Então o problema da laje da ponte é fácil de ser resolvido e barato e rápido. O problema da coluna, isso é coluna para 10 mil anos. Não tem problema, a coluna não tem problema. Então o problema está aqui, ó. Está aqui na base, na sapata da ponte. Uma vez requalificada esta região, a ponte vai ser salva, não vai precisar implodir a ponte. A princípio eles queriam implodir, mas depois da nossa denúncia, com a ajuda do CREA, com a ajuda de vários engenheiros que fizeram a vistoria independente, foi provado de que não havia necessidade da implosão da ponte. O que nós queremos agora é provar de que o problema da ponte está aqui, ó, aqui na sua sapata, na sua base. Uma vez requalificada aqui, você vai ter uma ponte para mais de 10 mil anos. Então o que na verdade o governo quer é, de maneira suspeita, era a implosão da ponte, não querem mais, mas agora querem a construção de uma segunda ponte. Está errado também, né? A gente não sabe qual é o motivo do governo estar desesperadamente querendo construir uma nova ponte, que a gente sabe vai custar mais de 1 bilhão. Né? A gente sabe que é muito dinheiro envolvido, a gente sabe também que... Bom, tá aí. São suspeitas que nós temos em função da desnecessidade de construção de uma ponte nova. Não há necessidade, não há, né? Isso já foi constatado, né? Os próprios engenheiros têm esse tipo de afirmação. Não há por conta de que nós devamos nos conformar com o que tem pleiteado o governo, porque é dinheiro público, né? Um dinheiro desperdiçado, R$1 bilhão no mínimo. Inclusive eles já gastaram mais de 1 bilhão com a FIOL, com a possibilidade de nós perdermos justamente essa possibilidade de ferrovia ligando os dois mares, e que seria assim bastante vantajoso para a economia da Bahia, e a gente está correndo o risco de perder uma obra onde já foram investidos mais de R$1 bilhão do governo do estado. E aí eles querem continuar negligenciando, e nesse contexto aí focado na ponte do rio Jequitinhonha. Não dá para a gente aceitar isso sem a gente se manifestar, sem a gente protestar. Eles vão ter que dar explicações, porque o que está acontecendo é injustificável. Não tem porquê construção de outra ponte. Não tem porquê. Não tem porquê manutenção da obstrução da ponte, ainda que seja no pare e siga. O que nós precisamos são respostas técnicas. Nós não queremos declarações. O ministro falou que a obra ia começar no início de janeiro, de julho. Nós já estamos no meio do mês de julho e nem sinais de que essa obra vão começar, né? Eles sempre prometem, eu me lembro da duplicação da BR-415, ligando Ilhéus a Itabuna, ou vice-versa, e 4 vezes eu participei de inaugurações da chamada pedra fundamental, né? O início da obra, 4 vezes, e a obra nunca saiu. Mas quando o ex-presidente Bolsonaro efetivamente fez a duplicação, né, da BR-415, no lado tradicional, que foi que o governo do PT da Bahia decidiu fazer para não ficar mais constrangedor, fazer a duplicação na outra margem do rio. A obra está parada, está lá, sabe? Até hoje a obra está parada. Então é necessário que nós primeiro não confiemos, não acreditemos de que aquela obra, uma vez realmente iniciada, vai ter término 1 ano depois. Não existe uma obra são 600 metros, não existe, sabe? Com esse governo que está aí, é impossível nós não colocarmos aí uma possibilidade de no mínimo 10 anos para a conclusão da obra. Estão dizendo 1 ano, né? Gerando transtornos enormes para a economia regional, uma dificuldade de trânsito para os turistas que vêm do norte ou do sul do país, do centro-oeste do país, por conta de que aquela é uma passagem bastante
necessária para quem sai do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, para quem vai para Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Canaveiras, enfim, e para a própria economia da região, né? A própria estrutura da municipalidade ali, por exemplo, de Itagimirim, Itapebi, Mascote, Camaquã, que são cidades mais próximas da ponte do rio, sobre o rio de Jequitinhonha, e que são cidades que estão bastante prejudicadas. A gente ainda vê uma dificuldade enorme de desenvolvimento econômico no distrito, por exemplo, de Ventania, né, que até pouco tempo parecia um cemitério, né? Voltou a funcionar, mas de maneira ainda muito apequenada, o que significa dizer que aquela ponte parada ali, obstruída, está causando dificuldades enormes, né, para a prosperidade daquela micro-região. Então está feita a denúncia, eu vou continuar fazendo a fiscalização, vou permanecer, quero ressaltar que eu estou fazendo o que é dever dos deputados estaduais, sobretudo, né? Nós não temos, de vez em quando a Cláudia, Deus me livre, sangue de Cristo tem poder, a Cláudia faz um pronunciamento superficial, muito raramente ela sobe a tribuna da Câmara, mas usa o aparato de comunicação da Assembleia para dizer que está preocupada, não temos outra situação, ou pelo menos a gente nunca viu nenhum deputado de maneira muito mais áspera cobrando explicações do DENIT. Sabe? Por que tem que construir a ponte? Por que tem que demolir aquela ponte se os técnicos estão indo no caminho contrário desse tipo de observação? Então, eu quero ressaltar que eu não sou candidato sequer a vereador, não sou candidato a nada. Mas eu sou comunicador, né? Eu sou profissional de imprensa com dever de fazer aquilo que o povo quer que seja feito, ou seja, fiscalização, ou seja, cobrança de explicações. Então, estou simplesmente cumprindo o que me cabe de obrigação. Estou submetido a uma missão, né, como profissional de imprensa, e eu gostaria muito que as pessoas compreendessem essa minha insistência. Estou insistindo porque julgo ser necessário. Porque se todo mundo ficar calado, eles vão acabar fazendo realmente uma ponte desnecessária, gastando mais de R$1 bilhão que poderiam ser aplicados em outras demandas sociais, sobretudo. Portanto, essa é a nossa contribuição. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Itapedro 2025 provou mais uma vez que ninguém faz um São Pedro como Itabuna. 4 dias de festa, mais de 48 horas de shows, mais de 100 atrações regionais e nacionais e mais de 300 mil pessoas durante os 4 dias. E teve muito mais: geração de renda, ocupação da rede hoteleira, valorização de artistas regionais e muita inclusão social. O Itapedro vai muito além do palco. Itapedro 2025, o maior São Pedro do Brasil. A dificuldade era muito grande, pegar água de chuva e sempre era aquele reaproveitamento de água constante.
Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a EMASA, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Tomar um banho, dar uma descarga, é uma coisa sensacional. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, já que eu falei de políticos que estão ausentes para busca de solução para a questão da obstrução da ponte sobre o Rio Jequitinhonha e a proposta do governo de demoli-la, construindo uma nova ponte, eu quero falar sobre essa questão dos políticos serem distantes de questões tão importantes como esta. Os políticos, eles são excepcionais, eles são atenciosos quando quer o seu voto. Você pode observar que se você tem um amigo que é candidato, se você tem um vizinho, alguém que é candidato, você vai ver que ele é mais humano, ele é mais presente, ele é mais constante, né? Ele é mais simpático, mais sorridente quando é candidato. E o interessante é que todos os candidatos têm soluções para todos os problemas. Às vezes o candidato tem graves problemas de saúde, mas ele promete para o eleitorado, para a população, que vai resolver o problema da saúde da cidade, do estado e do país. Ou seja, ele não resolveu o problema dele. Às vezes um problema besta, sabe? Às vezes um problema na arcada dentária, às vezes um problema... Enfim, um problema fácil de ser resolvido. Fácil, né? Às vezes até um problema estético, mas ele não resolve o problema que é dele, mas promete resolver problemas complexos, difíceis, né, das outras pessoas. Né? Às vezes o político ele é semi-analfabeto, né? Ele tem dificuldades enormes de conjugação de verbos, de aplicação do vocábulo, ele tem uma dificuldade enorme de expressar coisas que sejam óbvias na gramática e na comunicação. Mas ele promete resolver o problema do ensino público. Ele mal tem a 4ª série primária, o 3º ano primário, mas na proposta dele, todo mundo vai poder se formar, todo mundo vai conquistar um canudo de 3º grau, porque a solução para os problemas da educação, só ele pode executar. Olha que ele não resolveu o problema dele, sabe? E na educação também, ele promete resolver os problemas das outras pessoas. E assim sucessivamente, né? Eles têm solução para todos os problemas. Não existem problemas que os políticos, em período de campanha, não possam resolver. Todos são problemas fáceis de solução. Mas as pessoas acreditam, né? Até porque o perfil do povo brasileiro é tão pacifista, né? Tão fácil de absorção. As pessoas são muito boas, né? O Brasil tem uma população amável demais, né? As pessoas confiam em tudo, acreditam em tudo, e aí políticos charlatões, espertalhões acabam vencendo eleições, né? Uma vez vencida a eleição, aquele político que tinha soluções para todos os problemas é o mesmo, mas o posicionamento é distinto. Tudo o que ele agora vai passar a fazer é completamente diferente daquilo que ele prometeu. E ele vai passar a desconhecer as soluções para os problemas. Por isso que a gente vê algumas situações que nos deixam sem entender a cabeça de muitos eleitores. O político é eleito por conta de um perfil. Eu vou citar aqui Eunápolis como exemplo. O prefeito atual, o Robélio Oliveira, ele basicamente foi eleito por conta, primeiro, da rejeição da então prefeita Cordélia Oliveira. Havia uma rejeição ali muito sistemática e ele era o contraponto daquela gestão, sendo que na dele ele tinha sido sucessor da Cordélia. O desastre, as mazelas eram tão escancaradas que o acúmulo de lixo fazia com que a cidade ficasse fétida
e urubus, né? Centenas, milhares de urubus povoando todo o município, toda a cidade, enfim, uma situação catastrófica, e a ideia de que Robério não voltaria sequer jamais a ser vereador do município. Mas a decepção com a qualidade da gestão de Cordélia acabou resultando na reencarnação daquela candidatura de Robério, e ele acabou sendo eleito prefeito numa eleição muito apertada com o Neto Guerrieri, que já tinha sido prefeito da cidade. E aí, o que foi que se esperava do Robério? Que ele fizesse Pedrão. A proposta do Robério era fazer Pedrão. E, de fato, ele fez um Pedrão, sabe, monstruoso, uma coisa, sabe, melogamínica, de uma coisa assim tão extraordinariamente gigantesca, tão inexplicavelmente custosa, porque foram mais de 20 milhões gastando numa festa. Aí quando você chegar hoje em Eunápolis, se você precisar de atendimento no posto de saúde ou até no hospital regional da cidade, que é municipalizado, você vai ter dificuldade de atendimento porque não está tendo médico, não está tendo medicamentos, não está tendo equipamentos básicos. A saúde pública de Eunápolis está extremamente sucateada, né? Se vai na educação, existem algumas escolas, eu diria que a maioria, em que as aulas só funcionam até 10 horas, 10 e meia, porque não tem merenda escolar. E não tem merenda escolar não é por falta dos insumos, não. É por falta da merendeira, por falta da cozinheira. O colégio não tem vigilante, o colégio não tem porteiro. Está faltando recursos humanos para a educação funcionar em Eunápolis, e as escolas estão sucateadas. Então você tem problemas enormes, tanto na educação quanto na saúde, que são setores básicos para a qualidade de vida da população. Aí você vai para as estradas vicinais, né? Eu sou muito frequentador do chamado Rio do Peixe, né? Existem alguns points turísticos em toda a extensão do Rio do Peixe, eu conheço quase todas, se não todas, porque toda semana eu estou com minha esposa em churrascada no Rio, e a gente gosta muito de ir, até porque o Rio de lá ainda é saudável. E você tem uma dificuldade enorme de trafegabilidade por conta das estradas vicinais que estão intransitáveis em algumas situações. E não cuida das estradas, não está cuidando das estradas, né? Não está cuidando da questão do meio ambiente, né? A economia da cidade tem sofrido bastante também. Então nós temos em Eunápolis um prefeito que foi eleito para fazer Pedrão, está cumprindo a tarefa dele, né? Mas na contrapartida deste fato, nós temos uma cidade apavorada, com assassinatos que se sucedem em condições que são escabrosas, monstruosas, satânicas, porque lá as facções criminosas estão mandando mais do que a corporação policial, né? Lá é uma companhia independente que não está fazendo o enfrentamento necessário, embora a Força Nacional já esteja na cidade. Mas tudo muito incipiente, tudo muito fragilizado e com tamanho apequenado quando comparado ao poder bélico e de presença das facções criminosas. Lá existem 3 grupos locais com disputa também do PCC e do Comando Vermelho. E a coisa em Eunápolis está tomando, nesse contexto da insegurança pública, uma dimensão muito assombrosa, porque eles estão matando os jovens, estão cortando o corpo dos jovens, né, decapitando os jovens, filmando todo esse processo, inicialmente com tortura da vítima. Eles estão mandando vídeo para as famílias, para as redes sociais, uma coisa satânica, uma coisa, sabe, não dá para a gente entender isso como humano, não dá. E essa ousadia toda é recorrente. Não estou falando aqui de uma situação, de 2 situações. Isso quando eles não matam as pessoas e desaparecem com o corpo. O que está acontecendo em Eunápolis eu nunca vi na minha vida. Olha que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial, Pol Pot, Stalin, muitos fascínoras, né? Nunca vi uma coisa mais absurda, mais terrível, repugnante como que está acontecendo em Eunápolis. E diante de tudo isso, um Pedrão. De um lado, a cidade violenta, a cidade insegura, a cidade assustada, a cidade escura, a cidade esburacada, a cidade com educação e saúde sucateadas. Mas o prefeito gasta 20 milhões de reais com a realização do Pedrão, de uma festa que não contempla 1/3 da população. Eles alegam que eram 50 mil pessoas, 60 mil por noite, no espaço que mal cabem 30 mil. Porque a festa aconteceu dentro do estádio Araujão,
estádio de campo de futebol, que é muito menor do que o Itabunão, né? Muito menor. No Itabunão você não consegue colocar 50 mil pessoas, ainda que você use o gramado. Impossível você colocar 50 mil no Itabunão, que é maior do que o Araujão, lá em Eunápolis. Mas eles, a propaganda do governo, diz que estavam lá por noite 70 a 60 mil pessoas. Ou seja, uma propaganda enganosa. Mas ainda que tivesse esse contingente, ainda assim não justificaria a realização de uma festa num momento tão tenebroso como esse, né? Então, os políticos são aquilo que eles historicamente se apresentam. Porque o Fernando Gomes aqui foi prefeito 5 vezes. Você esperar o que de Fernando Gomes? Carnaval antecipado, né? Algumas ações, até em alguns momentos, a educação foi muito boa, com o secretário Gustavo Lisboa. Nós tivemos aqui, Vânia, um governo muito ruim, mas a cultura e as artes foram as melhores da história de Itabuna, a FIC sendo comandada pelo Roberto José. Nós tivemos algumas situações de prefeitos ruins, mas que tiveram setores que foram bastante bem avaliados. Nós tivemos isso aqui em Itabuna, como em Eunápolis também. Mas no caso do atual governo de Robério, você não tem nenhum setor que esteja se despontando, somente o Pedrão. O Pedrão não é uma ação de governo, né? É um evento feito pelo governo, mas não é uma política pública de afirmamento, de educação, de cultura, de arte, não. É um evento que acontece durante 4 dias e que 4 dias depois ninguém mais está vivendo ele ou está usufruindo dele. Reclamações, inclusive, dos vendedores ambulantes é que tomaram prejuízo. Então não justifica, né? Não, a cidade de Eunápolis é uma cidade que não tem grandes disponibilidades de leitos hoteleiros, não é uma cidade para você fazer um evento para trazer 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, porque não tem 3 mil leitos lá, sabe? Só que se você for hoje, Eunápolis, hoje, você vai ter dificuldade de se hospedar. Se você for com a caravana, se você levar um ônibus com 40 pessoas, muito dificilmente você vai encontrar um hotel lá de absorção para esse tipo de contingente. Você não vai ter vagas para esse tipo de gente. Então, não justifica também essa conversa de que o hotel fica lotado, de que o comércio também não tem lá essas coisas, porque você vai pegar um público vindo de cidades circunvizinhas que chegam lá à noite, né? Vão consumir coisas no circuito ali, a cerveja, o churrasco, o acarajé, mas o comércio em si não vai ser beneficiado, de jeito nenhum, né? Então, os políticos é isso aí, sabe? A maioria absoluta, eu diria, não sei bem qualificar um percentual, mas creio que seja acima de 90%. São hipócritas, prometem o que não podem cumprir. E parece que o povo gosta de ser enganado. A capacidade de persuasão dos políticos é pela mentira, né? Eles não vencem pela verdade. Até porque, se for falar a verdade, eles nunca têm 10% da votação necessária para serem eleitos. Porque eles sabem que o povo gosta de ser enganado. O que eles dão para a população é que o povo gosta. Está aí, ó, sabe? O país está numa situação complicada, né? Você vai para as pesquisas, o Lula já está com mais de 60% de rejeição popular. E esperar o que é de Lula? Lula é presidente pela 3ª vez, Lula não é presidente pela 1ª vez. Está aí pela 3ª vez presidente. A imagem de Lula é de um gangster. Os governos que Lula comandou foram todos impregnados de corrupção, de coisas que são escabrosas. Tanto que, por exemplo, no segmento evangélico, é raro você ver um pastor que apoie Lula, uma igreja que apoie Lula, por causa das pautas. As pautas extremamente satânicas, né? O PT, PCdoB, PSOL e o próprio PSB são partidos de pautas que não têm combinação com o que é cristão. Não tem como você misturar cristianismo com comunismo. Uma coisa não tem absolutamente nenhuma correlação com a outra. Então o Lula é o que as pessoas deveriam esperar. E piorou, viu? Porque nesse 3º mandato ele tem uma coisa lá chamada Janja, uma primeira-dama que nos envergonha, quando abre a boca parece que está defecando. Uma coisa absurda essa mulher, absurda. Uma coisa vergonhosa para o gênero feminino. E ela representa a mulherada brasileira toda vez que vai para o exterior. E quando ela vai para o exterior, essa mulher só dá mancada.
sabe? Ela quer falar mais do que Lula. Resposta que Lula teria que dar, ela atropela Lula e dá, sabe, e responde no lugar de Lula, está cometendo gafes sucessivas, envergonhando o Brasil, submetendo as mulheres brasileiras ao ridículo de ser assimilada pelaquela coisa chamada Janja, sabe? Uma mulher que tem gastado fortuna, são milhões por mês gastos com essa mulher, cara. Não dá para entender, é uma aberração. A Janja é uma aberração, que só agrava a outra aberração, que é o marido, que é o Lula. Mas, infelizmente, boa parte da população ainda se permite ser embevecida, persuadida, enganada por Lula. E isso me faz lembrar do Satanás, né? Porque o Satanás também engana muito bem. O Lula tem, para mim, uma associação muito próxima nesse contexto, né? Porque o diabo não chega de rabo, o diabo não chega de chifre e de fedor, com fedor de enxofre, ele chega simpático, com argumentações carismáticas, enfim, coisas boas. Depois é que ele se revela com chifre, com rabo e com fedor de enxofre. É o que está acontecendo atualmente, sabe? Então, a gente tem que se precaver, porque ano que vem tem eleição. E aí você vai ver na cidade políticos que nunca apareceram antes, que não fizeram nada pela cidade, sabe? Deputados que estão aí por 4, 5 mandatos, que você só vai saber do nome quando tiver faltando 5, 6 meses para a eleição. E aí vão colocar ele como uma sumidade, né, em preocupação com a humanidade, com o desenvolvimento humano, trabalhador, uma pessoa profícua, uma pessoa inteligente, uma pessoa participativa de todos os momentos sociais, seja do município, do estado, do país, vão ser pintados dessa forma. E o povo ignorante vai embarcar nesse Titanic, né? Então é preciso que nós sejamos cuidadosos com as nossas escolhas. Não nos permitamos ser submetidos ao engodo, né? Eu, particularmente, eu sei em quem vou votar. Por exemplo, eu não sei em quem vou votar para presidente, porque eu não sei se o Bolsonaro será candidato. Mas, com certeza, eu não voto em candidato de esquerda. Fora de cogitação. Não há possibilidade nenhuma de eu votar em candidato que seja ligado a partido de esquerda. Se for do PT, do PCdoB, do pessoal do PCB, esses candidatos não vão ter meu voto. Ainda que seja um irmão, que seja alguém muito próximo de mim, não tem meu voto, muito pelo contrário. Por conta das pautas, né? Porque tem gente que vota pela pessoa. Eu não voto pela pessoa, eu voto por um conjunto, né? Eu voto pela ideia. Eu voto pela ideologia, eu voto pelos posicionamentos políticos, sabe? Eu voto toda essa contextualização. Então eu não voto em candidato de esquerda, não voto. Já votei. Votei em Lula, olha o que diz Pautério. Eu votei em Lula a última vez que ele perdeu e a primeira vez que ele ganhou. Para nunca mais na minha vida votar em ninguém do PT. Porque aí, né, Jerônimo, Rui Costa, Wagner, só decepções. Não voto mais nessa turma, não vou mais me permitir ser ludibriado. Na época eu tinha 20 e poucos anos, né? E aí quando a gente tem essa idade, que a gente está no colégio, a gente está estudando, a gente se permite ser influenciado bastante, né? Pelas propagandas enganosas de políticos de falas fáceis, carismáticos, simpáticos, sorridentes. A gente se permite ser embarcado nessas canoas furadas, e isso aconteceu comigo, né? Eu dou minha mão à palmatória, que foi isso que efetivamente contribuiu para que eu me permitisse ser influenciado por Lula em 2 momentos. Votei 2 vezes para não votar mais nunca. Eu não vou dizer que eu tenho arrependimento, porque naquele momento era uma realidade completamente diferente da atual, né? É igual aqui em Itabuna. Eu não votei naquela coisa, naquele excremento chamado Geraldo Simões, que o povo chama de cabeça de pitu. Votei naquela coisa, na eleição de 2000. Votei nele. E não votei antes, porque meu candidato foi o Baldo Dantas, antes dele, né? Mas votei a primeira eleição que ele ganhou, em 2000, eu votei nele, sabe? Eu também não tenho arrependimento, né? Se eu tivesse de voltar no tempo, é claro que ele jamais teria meu voto, meu apoio. Muito pelo contrário. Porque naquela época, ele era o Satanás sem rabo, sem chifre e sem fedor de enxofre, tanto quanto Lula. Mas depois que é revelado, depois que a gente vê a coisa asquerosa que é aquele candidato, é óbvio que a gente toma outro rumo. Então, eu sei em quem vou votar, eu sei em quem eu não vou votar para presidente. A dúvida é se Bolsonaro sair, eu voto em Bolsonaro. Se Bolsonaro não sair, quem ele indicar eu vou votar, porque está dentro do meu alinhamento ideológico. Não é porque eu seja alienado
ou porque eu seja capacho, né? Até porque eu não sou bolsonarista, eu estou bolsonarista. Eu não teria dificuldade nenhuma de votar, por exemplo, em Ciro Gomes, no Gema, em vários outros candidatos aí que se apresentam, contrários, né, o próprio Ronaldo Caiado, né, com pautas distintas do que está sendo apresentado pelo PT. Não tem dificuldade nenhuma, né? Deputado federal e deputado estadual, eu tenho já alguns nomes, né? Acho que eu já tenho até decisão sobre quem eu vou votar, mas como existem algumas situações circunstanciais, mas eu já tenho, na minha cabeça eu já tenho quem eu vou votar para deputada estadual e para deputado federal, eu já tenho. Senador, eu voto em quem estiver contra os candidatos senadores do PT. Não quero nem saber quem é. Voto a favor de quem é oposição aos candidatos do PT. Né? E governador, vou ter que votar em ACM Neto. Infelizmente. Não seria o meu candidato, né? Até porque eu acho ele um cara inconveniente em algumas situações, né? A eleição passada aqui em Itabuna retratou essa situação, né? Ele é um cara folgado, é um cara, sabe, desleal em algumas situações. Mas o outro lado é pior. Então eu, infelizmente, vou ter que votar em ACM Neto. Infelizmente, não seria meu candidato. Porque a política também tem isso. Às vezes a gente vota no sujeito que a gente nem gosta dele, sabe? Que pessoalmente eu tenho antipatia. Mas quando você vai ver para o outro lado é pior. Aí você não vota em quem é melhor, você vota em quem é menos ruim. Então, política também tem dessas coisas. Né? Na política eu sou igual a futebol. Aí eu vou desagradar boa parte dos meus telespectadores. Eu não sei com quem o Flamengo vai jogar na próxima semana. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu torço para outro time. Aí na política não é diferente. Eu não sei com quem Lula vai concorrer, eu não sei com quem Jerônimo vai concorrer, eu não sei, enfim, eu não sei. Eu só sei que eu vou estar do outro lado. Sabe? Então eu tenho uma definição ideológica sobre questões de política e questões de futebol. Até porque eu não gosto muito de futebol não, sabe? Sou muito chegado a futebol não. Eu vou até falar sobre esse assunto no próximo bloco do programa de hoje. Tá bom, gente? A gente vai a um breve intervalo, mas é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A dificuldade era muito grande, pegar água de chuva e sempre era aquele reaproveitamento de água constante. Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a EMASA, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Tomar um banho, dar uma descarga, é uma coisa sensacional. Olá, gente, sou o Val Cabral e esse é o programa
olho no olho aqui pela TVI. Olha, como eu havia prometido no bloco anterior, eu vou falar sobre esporte agora. E vou falar de esporte num sentido saudosista. Eu me recordo que há 4 décadas atrás, nós tínhamos aqui em Itabuna uma realidade completamente diferente do que a gente está assistindo atualmente. Existiam aqui em Itabuna algumas competições que já eram do calendário anual. Nós tínhamos aqui a Olimpíada Escolar, com diversas modalidades sendo disputadas pelas unidades escolares do município, do estado, enfim. Nós tínhamos aqui uma competição de atletismo, handebol, voleibol, basquetebol. Nós tínhamos aqui uma atividade esportiva mais intensa e mais constante. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje o esporte de Itabuna está quase que restrito a futebol. E mesmo assim, de maneira muito menor quando comparada ao que acontecia anteriormente. Nós temos sim aqui a atividade de handebol, voleibol, basquetebol, algumas outras atividades, né? Atletismo ainda reduzido a corrida, a maratona, mini maratona, sabe? Ciclismo aí pegando um ritmo muito bom. Aí na questão do ciclismo nós tivemos avanço. Nós temos hoje o que não tínhamos no passado, na questão do ciclismo, né? Mas fora isso aí, o esporte nós perdemos muito, né? Nós tivemos, há 4 décadas atrás, um Itabuna competitivo, né? De lá para cá nós tivemos, além do Itabuna, nós tivemos também o Grapiúna, 2 times profissionais. O Grapiúna ainda com dificuldade de se consolidar, né, no futebol profissional, mas com oxigênio, resistindo, subsistindo. O Itabuna com dificuldades que se acumulam, mas com a recente parceria feita com o Vitória, está bem no campeonato, me parece que está liderando a sua chave no campeonato baiano, enfim. Nós temos boas notícias relacionadas ao futebol, né? Os campos de várzeas estão sempre em atividade, sobretudo nos finais de semana. A prefeitura construiu diversos equipamentos para o futebol, né? Nós temos aqui várias quadras com piso sintético, com cobertura, coisa que nós não tínhamos. Então o futebol ele teve alguns avanços, né, aqui nos últimos 40 anos. Mas a gente quase que não vê mais falar de basquete em Itabuna. A gente quase que não vê falar aqui de handebol e de voleibol. O vôlei já foi campeão em nível estadual em anos sequenciais. Itabuna já foi, parece que campeão, heptacampeão, alguma coisa assim, 5, 6 vezes seguidas. Quando se falava em voleibol na Bahia, a referência era Itabuna. Eu lembro do professor Paulo Rezende, Paulão, saudoso Pica-Pau, Gutenberg Assis, cara, figuraça, sabe? Enfim, tivemos professora Júvia, Muniz, professor Muniz, nós tivemos diversas excepcionais referências do futebol amador, do voleibol, do basquete, do handebol, do atletismo, né? Nós tínhamos aqui grandes atletas, grandes corredores, velocistas. Não temos mais. Perdemos essa identidade. Perdemos os investimentos governamentais, as políticas públicas. As escolas hoje deixaram até de ser escolas. Eu sou de uma época em que a escola... Eu estudei no Lúcio Oliveira, Colégio Lúcio Oliveira, que é o colégio mais antigo de Itabuna. Na época do Geraldo, Sangue de Cristo tem poder, foi do Geraldo, não foi de Vânia, na época de Vânia, ele acabou com o colégio Lúcio Oliveira e transformou o colégio em função da vontade do PCdoB, que é um partido comunista ligado na época ao comando do governo de Vânia, transformou aquilo ali em sede de sindicatos, ou seja, acabaram a escola para fazer da estrutura dela, né, sedes de sindicatos, cuja diretoria é a mesma há muitos anos. E aí voltou Fernando Gomes ao governo e Fernando Gomes fez com que aquele colégio de Oliveira retornasse à sua condição didática e foi transformado em escola infanto-juvenil, né?
mais para criança, creche, escola, alguma coisa assim. Mas está lá funcionando como escola, né? Não como na minha época, que era uma escola realmente para ano letivo, de primeiro, segundo, terceiro, parece que até a quinta série, alguma coisa assim. Até a quarta série, era isso. Eu estudei lá até a quarta série, depois eu fui para o IMEA, fazer a partir daí a quinta série, mas o colégio tinha deixado de existir, voltou com o Fernando Gomes, continua lá com o Augusto. Nós tivemos aqui escolas grandes, era Altinoco, escola estadual que acabou, outra escola estadual, São José no Barra Conceição, que ficava no fundo da igreja Nossa Senhora da Conceição, encerrou as suas atividades. Nós tivemos o Colégio Maria de Lourdes, que também acabou, né, lá no São Caetano. Várias escolas. Tivemos várias escolas aqui que fecharam as portas. Tivemos escolas rurais. Mais de 20 escolas foram encerradas, né, em Itabuna, nas escolas rurais. Então nós perdemos muito, muito. Não sei se por coincidência, mas de lá para cá o que prosperou em Itabuna foram as facções criminosas, né? Nós tínhamos aqui 3 facções, Raio A, B e DMP. Hoje nós temos Comando Vermelho e nós temos também o PCC. Então as coisas ficaram agravadas na questão da extinção de várias escolas, coincidentemente ou não, por conta do crescimento das hordas de criminosos, né? Do uso de drogas, do número de homicídios. As coisas ficaram muito ruins nos últimos 40 anos. Tivemos vários avanços, mas no contraponto nós tivemos também problemas que parecem insanáveis porque eles são renitentes, por falta justamente de investimentos públicos. Porque o setor público, ele alavanca, né? Ele lidera. A iniciativa privada ajuda muito. Eu me lembro que, por exemplo, no vôlei, o Nélope Martinelli, ele tinha uma empresa aqui de vendas de calçados, né? Era uma granja, não me lembro bem o nome, mas nós tínhamos muitos investidores privados apoiando o vôlei. E o vôlei fez história, né, na Bahia. Mas aí o governo municipal, o governo estadual, o governo da União, não estimulam, não patrocinam, não realizam. Esporadicamente eles aparecem aí com um campeonatozinho, uma coisa muito para 1.000 pessoas, 500 pessoas no máximo, quando na verdade o contingente teria que ser de 50 mil, 60 mil pessoas. Você faz, por exemplo, um torneio todo ano, né? Indo para a grade dos eventos esportivos do município. Você tem que ter campeonato de vôlei, você tem que ter campeonato de handebol, de voleibol, e tem outra, você tem que associar os esportes à educação. Porque antigamente a Secretaria de Educação era a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Porque você tinha que ter no contexto da educação, cultura, arte e esporte. Mas aí subdividiram. Puseram lá uma Secretaria de Esporte, depois puseram a FIC para cuidar de cultura e de arte, e a educação para cuidar de cidadania, não, de educação, porque a cidadania ficou com a FIC, arte, cultura e cidadania. Então ficou isolado lá a educação. Então a educação tinha que estar atrelada realmente ao esporte e à cultura. Porque não pode desassociar a educação de cultura, de arte e de esporte. Os grandes times de voleibol, de handebol, de basquete e de futebol nos Estados Unidos são oriundos das universidades, das escolas. Aqui você não tem mais competições interescolares, você não tem mais campeonatos escolares, torneios escolares, você não tem Olimpíada escolar, você não tem mais nada porque não se vê mais esporte em escola. Não tem mais. Não tem. Acho que algumas escolas ainda faz futebol não, futebol de salão. Sabe? Acho, não tenho muita certeza não, mas acho. Porque seria o cúmulo do absurdo as escolas não terem esse tipo de atividade, pelo menos de futebol, né? O professor de educação física vai incentivar a escola a fazer ali o seu time e tal, enfim. Né? Nós não temos mais bandas, fanfarras, bandas marciais. Eu me lembro quando, há 30, 40 anos atrás, primeiro eu ia para a Avenida do Cinquentenário cedo, porque o tiro de guerra, que tinha mais de 200
integrantes, hoje está reduzido a 50, caiu bastante o Tio de Guerra, quando deveria estar com 500, entendeu? Tio de Guerra, a banda do Tio de Guerra tinha mais de 50 pessoas. Eu achava a coisa mais bonita do mundo. E era a banda marcial. Todas as bandas eram marciais. Nós não tínhamos naquela época fanfarras, né? Bandas cantando hino nacional, cantando música do axé, do arrocha, do sertanejo. Hoje nós temos isso. Na época, 30, 40 anos atrás, isso não existia. Era só banda marcial. E aí eu ia 6h30, eu acordava cedo, porque eu achava bonito aquela coisa da banda, sobretudo. Não tinha banda da Polícia Militar. Era a banda do Tio de Guerra e várias bandas marciais de toda a escola. A banda do Cionf, a banda do Colégio Estadual, a banda do CISO. Quase todas as escolas tinham sua banda. Fazia parte da cultura escolar ter a banda. Toda escola tinha que ter uma banda marcial. Eu achava bonito, mas começava pelo Tio de Guerra. Então eu ia para pegar todas as bandas, eu ia primeiro muito cedo, eu ia para... Eu sempre morei ali onde eu moro hoje, né? Nasci e moro ali há muitos anos, 63 anos. Eu atravessava a ponte, né? Interessante que na época, lá atrás, tinha a chamada Ponte do Velhaco, que hoje é submersa, né? Aí tinha um espaço da ponte que era quebrado, era coisa assim de 5 metros. E aí a gente pegava as canoas, na época tinha canoa, né? Para atravessar aquele ponto, só para a gente não ir pela chamada Ponte Velha, porque aí seria um caminho mais longo, né? Então a gente tinha a travessia pela ponte do Velhaco, e eu ia por ali para chegar ali onde hoje é o Bradesco, né? E eu ficava ali, e eu chegava às 6h30, 6h40, né? E eu ficava esperando. Eu nunca chegava depois da passagem da banda marcial do Tio de Guerra. Eu sempre chegava antes, que eu gostava de ver. Sempre gostei de ver, né? E agora gosto mais ainda das bandas de fanfarras. Então eu adoro, né, o desfile cívico. Isso acabou. Então acabaram os esportes, você quase que não vê, esporte amador. Acabaram a cultura das bandas marciais, posteriormente, né, transformadas em fanfarras, mas são poucas. Eu acho que em Itabuna, se tiverem 4 ou 5 é muito, né? Acho que o Colégio Pio XII, o Cionf, não, até o Cionf acabou, o Colégio Estadual, o Divina Providência, acho que 5 ou 6 no máximo, eram mais de 60, hoje no máximo 5 ou 6, né? Então acabaram, as coisas estão acabando. Por exemplo, já que a gente está falando de coisas que acabaram, quem fez o primeiro concurso de quadrilha junina em Itabuna fui eu, na Beira Rio. Eu fui o promotor, né, daquele evento. Eu e o saudoso Palito, José Rolei. Nós tínhamos dezenas de bandas de quadrilhas juninas, dezenas, né? Eu lembro que o último concurso que eu fiz foi vencido por uma quadrilha da Mangabinha. Jay James era o cantor, Jay James era o marcador lá da quadrilha. Foi o último concurso foi vencido por ele. E nós tínhamos, né? Então acabaram as quadrilhas. Tá bom, hoje se tiver 4 ou 5 quadrilhas é muito, quando poderia ter no mínimo 100. Vai ter ano que vem, porque eu vou voltar a fazer. Eu vou voltar a fazer o concurso de quadrilha nessa cidade. E nós vamos ter menos do que 50 a 100 quadrilhas. Olha o que eu estou dizendo. 50 a 100 quadrilhas no mínimo. Porque é a cultura. E nós temos que fomentar a cultura. E os esportes devem voltar a merecer dos entes governamentais investimentos e promoções, né? Realizar eventos para estimular a nossa juventude a participar dos desportos. Tá bom, gente? Está dado o meu recado. Quero agradecer a todos que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.